eu sou a professora Sandra Costa e sou consultora técnica da MMO na parte da estética e a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso equipamento Vacuum Laser. A gente vai falar um pouquinho sobre como utilizar, as modalidades que a gente pode trabalhar e como que a gente pode potencializar o nosso trabalho com a associação aí das técnicas que são disponibilizadas pelo equipamento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, desculpa. Então, o Vacuum Laser, ele é um equipamento de fototerapia e vacoterapia que a gente pode direcionar para várias modalidades. Nessa aula, a gente vai estar falando sobre os tratamentos da estética, mas eu já quero adiantar que esse equipamento ele pode ser direcionado tanto para fisioterapia quanto para harmonização facial. E aí vocês vão ter ali um material específico que a própria empresa disponibiliza, para que a gente possa ter um conhecimento maior. A associação dessas técnicas, a ideia é potencializar os resultados e melhorar o índice de satisfação dos nossos clientes na clínica, né? Então, a terapia do vácuo e a terapia do laser são duas terapias que não são novas, novidades, mas quando a gente junta essas duas terapias para trabalharem de modo simultâneo, a gente oferece sucesso no tratamento, porque a gente tem uma alternativa de potencializar resultados de uma forma onde eu consigo compactar, trazendo o cliente menos vezes para o nosso consultório e com um nível de satisfação maior. A gente associa os benefícios do laser, combinados aqui com os benefícios da vacoterapia, para a gente ter um efeito positivo. Eu já quero conversar com vocês com relação ao Vacuum Laser, que ele tem o laser não é LED, tá, gente? É laser e ele tem 6 pontos de lasers diferentes. 3 pontos de laser, 3 diodos, a gente trabalha no comprimento de onda de 660 nanômetros e 3 diodos a gente trabalha no comprimento de 808 nanômetros. Ou seja, eu tenho o laser vermelho e tenho o laser infravermelho para a gente atuar de diversas maneiras diferentes que a gente vai entender no decorrer da nossa aula, tá? E aí também a vacoterapia associada simultaneamente. Para que a gente possa entender como funciona essas tecnologias, vamos falar um pouquinho do laser, né? O laser, ele é uma tecnologia que utiliza-se a terapia da luz para benefício do corpo. A luz, na verdade, eu sempre falo que ela é vida, né? Se a gente não tivesse o sol, não haveria vida aqui para nós na Terra. E uma das facilidades que a luz traz para nós, uma das ideias que se foi utilizada para trazer esse conceito para a estética, é que a luz ela é uma ativadora do metabolismo celular. E isso faz com que o nosso nível de célula eleve a energia para produzir as substâncias necessárias. Então, a gente acaba sendo beneficiado na questão do colágeno, na questão da elastina, na questão do ácido hialurônico, que são as substâncias que a gente tem com relação à sustentação do nosso tecido, mas também é muito utilizada essas mesmas substâncias no reparo de tecido. Então, a gente também utiliza essa luz quando a gente quer a restauração ali de alguma coisa que não está funcionando muito bem no nosso organismo. E com isso, a gente utiliza sempre o laser de baixa intensidade. Para a gente entender como funciona, a gente precisa entender como que funciona a luz, né? E a luz, ela vem por comprimento de onda, né? A luz é uma onda, ela é uma onda eletromagnética que tem um comprimento de onda determinado, que a gente chama aqui de luz visível. Vocês podem olhar nessa faixa de luz aqui, ó, da qual a gente está observando, que aqui eu tenho comprimento de onda determinado em nanômetros, que o nosso olho consegue ver que é dos 400 nanômetros até 700 nanômetros. Dentro desse tamanho, nanômetros é a medida que a gente utiliza para ver o comprimento da luz aqui, ó. Nanômetros, 400 nanômetros até 500 nanômetros, a gente enxerga a luz azul. Perceba que dentro dessa faixa, a gente vê a variação da cor da luz de forma diferente, desde a violeta, que é uma luz mais intensa, até o azul de uma forma mais clara. Passando de 500 nanômetros, a gente começa a ver aqui a luz verde, de 500 até uns 550, onde ela passa depois a cor amarela,
laranja, até chegar aqui no vermelho, acima de 630 nanômetros, mais ou menos. Aqui a gente já consegue enxergar ela só vermelho. Aí o que passa de 700 nanômetros já é a luz infravermelha e a gente já não consegue mais enxergar. Então, observa que abaixo de 400 nanômetros a gente tem a ultravioleta, que a gente não consegue ver, e acima de 700 nanômetros a gente tem o infravermelho, que a gente também não consegue enxergar. Mas os fótons, que são as partículas elementares aí da luz, elas caminham dentro dessa onda eletromagnética, gerando aí a quantidade de luz necessária de acordo com a intensidade do equipamento que a gente trabalha. Então, quando a gente fala de luz, a gente tem a luz normal, né? Essa luz que clareia o nosso ambiente. Essa luz normal, ela é um conjunto de fótons, né? Que é a partícula da luz, que ela caminha, ela tem vários comprimentos de onda, como se eu pegasse todos esses comprimentos de ondas aqui, ó, e misturasse eles, desde os 400 até 700, acima disso, a gente vai ter a cor branca. Essa luz, ela viaja em várias direções. Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma luz normal, que eu tenho vários comprimentos de ondas juntos trabalhando, eu tenho várias direções. Então, eu tenho o quê? Uma dispersão da luz. Então, essa dispersão da luz é um conjunto de luz que se dispersa no ambiente e a gente vai ter esses fótons em vários lugares. Quando a gente fala de um LED, o que que acontece? A gente tem ali um certo critério para esses comprimentos de onda. É como se eu tivesse uma estrada com vários carros e eu fechasse algumas saídas. E aí, então, eu começo a concentrar uma quantidade de carro naquela avenida. Um exemplo que eu estou dando para a gente entender aqui a questão do LED. A mesma coisa, como se eu fechasse alguma saída e concentrasse uma quantidade de fótons, que aí vai viajar numa determinada direção. Então, eu tenho uma certa dispersão de luz, mas não tenho tanta dispersão quanto eu tenho numa luz halógena normal. E quando a gente fala de laser, o que que acontece? O laser, eu tenho um conjunto de fótons que tem um único comprimento de onda. É como se eu tivesse uma avenida com todas as saídas fechadas e todos os carros tivessem que ficar numa mesma avenida, andando um atrás do outro, né? Então, quando eu tenho o laser, eu tenho esse conjunto de fótons que caminham todos numa única direção, com um único destino. Então, quando a gente fala de laser, a gente fala de foco, né? Então, eu tenho os fótons andando ali, caminhando todo em sincronia, alinhados, né? Colimados, né? Numa única direção, e aí eu tenho o trabalho feito de uma forma pontualizada. Então, eu tenho uma quantidade de energia sendo entregue num determinado local ali, de uma forma única. Essa é a grande diferença que a gente tem do laser e do LED, porque no LED a gente já tem um pouco mais de dispersão de luz. E quando a gente está falando aqui do vácuo laser, a gente está falando de dois comprimentos de ondas de duas luzes importantes, que é a luz vermelha e infravermelho. Se vocês olharem essa lâmina de pele aqui, olhar essa foto da pele, vocês vão ver que a luz vermelha, ela é uma luz que ela atinge uma camada mais profunda da nossa pele, inclusive chegando à nossa derme reticular, né? E a luz infravermelho, ó, ela ultrapassa a nossa camada adiposa. Então, a gente tem uma profundidade aqui de luz grande. Profundidade, gente, tamanho da luz, é onde ela alcança, tá? E ali a gente consegue, com essa luz, a gente consegue trabalhar várias disfunções diferentes na pele. Por quê? Porque o laser, a luz, ela traz vários tipos de benefícios que vão facilitar para a gente fazer um trabalho eficiente, tanto na área de facial quanto na área de corporal, inclusive também no capilar, que a gente pode estar trabalhando utilizando os mesmos benefícios da luz. Quais são esses benefícios? O primeiro deles é o aumento do nível de ATP celular. Quando eu aumento o nível de energia, a gente entrega para as nossas células uma quantidade de energias da qual ela consegue efetivar o seu trabalho. Então, o objetivo, produzir mais colágeno, elastina, reticulina, ácido hialurônico, né? Então, a nossa pele, ela consegue ali melhorar a qualidade da produção das substâncias que são necessárias. Uma outra coisa muito importante da luz é que ela melhora a microcirculação local. Então, isso a gente consegue, com isso, melhorar a qualidade ali da nosso sistema linfático, a gente consegue melhorar a qualidade do nosso sistema circulatório sanguíneo, e isso facilita
também processos dos quais a gente quer de rejuvenescimento, né? A gente consegue lifting, a gente consegue drenagem, então muitas coisas que a gente consegue com essa modalidade. E uma outra coisa que também é importante, que eu já falei da síntese de colágeno, mas também é importante, a modulação dos processos inflamatórios. Então, a gente também consegue melhorar a dor, a gente consegue melhorar edema, que são situações que às vezes ocorrem no tecido em função de processos inflamatórios. Então, aqui nesse slide, a gente consegue ver aqui, ó, quais são os procedimentos que se beneficiam do uso da luz. Então, drenagem linfática, gordura localizada, melhora da taxa metabólica do tecido, né? Então, isso ajuda tanto na drenagem quanto ajuda na gordura, mas também ajuda no emagrecimento, ajuda numa série de situações dos quais a gente precisa do aumento da taxa metabólica. O efeito anti-inflamatório, a biomodulação desse efeito, o efeito analgésico, e aqui o processo de recuperação dos tecidos, né, com a melhora da oxigenação, da nutrição e a melhora do colágeno. Então, são alguns benefícios importantes que a gente traz para efeito da estética. Por isso que quando a gente trabalha luz na estética, a gente tem vários benefícios com relação à utilização, tanto no facial quanto na utilização do corporal. E a vacoterapia? O que que é a vacoterapia? É a utilização de uma pressão, né? Essa pressão negativa, que eu posso usar tanto no modo contínuo ou pulsado, que a gente utiliza através de ventosas, que pode fazer um efeito ali de modelação desse tecido, né? Então, a gente vai conseguir trabalhar a recuperação desse tecido com a melhora terapêutica ali do uso da sucção. Então, quando eu for fazer essa sucção, que eu faço essa pressão sobre o tecido, eu vou mexer com todo o sistema sanguíneo e linfático. Inclusive, ali eu vou conseguir mexer, principalmente na parte ali de corporal, a gente consegue também fazer ali uma melhora ali da qualidade ali do tecido com relação à gordura localizada, fibroses, né? Aonde eu preciso movimentar esse tecido para que eu consiga, às vezes, até promover ali uma melhora fibrolítica, no caso até de um pós-operatório, enfim, uma série de situações que a gente pode indicar essa questão da vacoterapia. Se a gente pode usar no corporal, a gente pode usar para efeito de lifting de glúteos, a gente pode trabalhar no caso da celulite, com essas ventosas que vocês estão vendo aqui, ó, são ventosas menores, a gente consegue trabalhar a gordura localizada, né, com essas ventosas, e a gente no facial também tem uma série de ventosas diferentes que a gente pode direcionar para protocolos diferenciados, como é o caso, por exemplo, de lifting facial, como é o caso de limpeza de pele, a gente pode estar trabalhando com a vacoterapia. O que que é mais legal? Que quando a gente fala do vácuo, a gente pode associar essas duas terapias de modo simultâneo, ou eu posso também trabalhar com elas de modo separado, né? E isso faz com que eu tenha uma otimização do meu tratamento. O ideal, gente, e o equipamento foi desenvolvido para isso, é que a gente trabalhe com a terapia combinada. Que é essa terapia combinada? Eu faço a vacoterapia e, simultaneamente, a gente libera o laser, né? Por quê? Quando eu faço a vácuo, eu vou eu vou melhorar a questão do aporte sanguíneo, né? Porque quando você faz uma pressão no tecido e movimenta esse tecido com essa pressão, né? Eu pego essa ventosa aqui e vai fazer uma leve sucção no tecido e a gente movimenta esse tecido em conjunto aqui com a emissão da luz, o que que acontece? As nossas células sanguíneas, elas têm a capacidade de absorver mais quantidade de luz. Por isso que o uso da ventosa, o uso da gente usar a vacoterapia associado aqui à ventosa, ela vai aumentar o aporte de sangue, nutrientes, né? E aí eu consigo potencializar o efeito da fototerapia por aumentar a absorção ali das células sanguíneas com relação à luz que eu estou utilizando. E isso vai melhorar a qualidade da oxigenação, nutrição, a desintox do tecido normalmente se torna mais eficiente. Eu falo assim que o vacuum laser é um dos equipamentos mais importantes que a gente tem no corporal, para promover a desintoxicação do tecido, né? Porque ele, além de atuar
fazendo essa estimulação, essa tonificação da pele através do sistema de ventosas, a gente tem aí a incidência do laser, que vai aumentar a taxa metabólica no sentido de produzir mais colágeno, elastina, reticulina, melhorando o nível de ATP celular. Então, isso é importante. Os efeitos fisiológicos que a gente tem da vacoterapia, que é essa hipervascularização, essa mobilização do sangue através dos capilares sanguíneos, né? E também os capilares linfáticos, eles vão promover essa nutrição e oxigenação. Esse efeito de eliminação aí das toxinas, né, que ficam no nosso organismo, nosso sistema linfático vai ter mais possibilidade de promover essa limpeza, né, através do sistema produzido pelo vácuo. A tonificação do tecido, que é a melhora das fibras de colágeno, o efeito de redução de fibrose, que a gente pode utilizar tanto na questão da celulite, quanto a gente pode usar no pós-operatório ou em estados regenerativos que eu preciso do tecido, como, por exemplo, vocês já viram pessoas que tiveram muita acne, caso bem comum de facial, pessoas que teve muita acne e que acaba ficando com cicatrizes de acne com a pele fibrosada. Também é uma situação que a gente consegue um efeito bem positivo, né? E existe aqui uma situação que eu gosto bastante também, gente, que é a depressomassagem. O que é isso? É uma drenagem linfática que a gente consegue fazer utilizando aí o sistema de ventosas. Então, são muitas situações que a gente pode direcionar esse equipamento dentro do espaço clínico para que a gente possa ter resultados efetivos. E ainda, além da gente ter o laser, além da gente ter o vácuo, a gente ainda tem a possibilidade da associação de dermocosméticos associados a esse tratamento, que isso também potencializa os nossos resultados, tanto no corporal quanto no facial, né? O tratamento com laser, ele tem que ter alguns cuidados específicos com relação ao fototipo. Então, quando a gente trabalha com luz, a gente cuida aí para que a gente não use doses altas da luz, né? Mas essas indicações, essas orientações, vocês vão ter elas bem mais ampliadas quando vocês baixarem o nosso caderno de protocolos, tá? Que nesse caderno de protocolos tem todas as orientações do que é a luz, o que a gente pode fazer, e também nesse caderno vocês vão ver que lá tem as orientações de cada protocolo, como agir, qual ventosa você pode utilizar e o nível de pressão do equipamento. Eles vão te dar um parâmetro, tá? Esse parâmetro, gente, quando a gente coloca no protocolo parâmetro, por exemplo, de 100 milibar a 200 milibar. Ali, a gente não está definindo um parâmetro específico para aquela situação. O profissional ele tem que avaliar de acordo com a sensibilidade do seu paciente. Então, isso é importante a gente entender que não existe uma sucção certa. Você vai mudar essa potência de sucção de acordo com a situação do seu paciente, de acordo com o tipo de pele, levando em consideração os fototipos altos, como eu falei, porque além do laser, tem a questão da sucção não ser muito forte, porque em peles de fototipos de 4 a 6, a gente pode causar um hematoma e ali pode ficar uma pigmentação. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Peles onde eu tenho muita flacidez, porque como você trabalha com sucção também do tecido, né? Então, a gente não quer promover um descolamento ali do tecido, a gente quer promover uma melhora da vascularização, né? Então, para pessoas que têm muita flacidez, a gente tem que diminuir a pressão do vácuo, isso é importante, não ir com pressões muito altas e pressões mais baixas em peles mais flácidas, tá? Porque quando eu faço uma pressão muito alta numa pele muito flácida, eu posso causar ali um descolamento ali dessa pele e deixar essa pele mais flácida, não é esse o objetivo, tá? O objetivo é exatamente o contrário, é deixar essa pele mais firme, nutrida e mais forte. Então, a gente consegue trabalhar a flacidez com vacoterapia, quando a gente consegue controlar esse vácuo, tá? E também peles mais sensíveis, né? Locais mais sensíveis. Então, a gente tem que sempre olhar a tolerância na pele do paciente, tá? Limiar de dor, região que vai ser aplicada, né? Essa questão da flacidez que é muito importante, tipos de pele, né? Como eu falei, que é o fototipo, áreas onde a gente tem maior dor, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, que é fácil de todo mundo entender.
Normalmente a mulher, quando ela perde peso, ou quando ela chega numa determinada faixa etária, ou quando ela está com um grau de celulite avançado, o interno de coxa é uma região muito dolorida. Então, normalmente, a pressão do vácuo que ela aguenta no externo de coxa não é a mesma que ela aguenta no interno de coxa. Por isso que o profissional é quem tem que controlar essa pressão do vácuo, tá? À medida de que você entende que eu posso ter um método mais fraco, um médio e um forte, e eu posso controlar isso de acordo com a melhora do tecido, você vai evoluindo no seu protocolo de atendimento, tá? Então, observe bem essa questão. Se o paciente ele relata, ele botou uma sucção e o paciente relata que ele tem uma certa dor, diminui a sucção. Tá? Diminui a pressão do vácuo, e aí você vai trabalhar aquele tecido. Numa próxima sessão, talvez você consiga trabalhar uma pressão melhor ou maior ali, de acordo com a sua necessidade, tá? Existem duas formas de trabalho, a forma contínua e a forma pulsada. A forma contínua é quando eu ponho a pressão do vácuo e ele vai sugar e vai manter isso sugado. Então, eu posso trabalhar no movimento, né? Numa depressomassagem ali, trabalhando um modo varredura, porém, trabalhando esse deslizamento com uma pressão contínua controlada. Eu posso trabalhar no modo pulsado. Esse modo pulsado, ele promove ali tanto essa depressomassagem, como ele também pode me ajudar na questão do bombeamento ali do sistema linfático. Então, isso também para a gente é uma forma de trabalho importante, tá? Quando a gente utiliza as ventosas faciais, a gente tem técnicas de aplicação, por exemplo, no lifting, né? Então, quando a gente vai fazer um lifting, a gente sempre procura obedecer aqui a questão das fibras, né? Para que a gente possa chegar num lifting melhor. Então, conforme vocês estão vendo aqui, as fibras musculares, né? A gente pode estar fazendo movimentos que podem, auxiliar aqui nesse processo aqui de manter a pele mais firme, mais tonificada. Ao mesmo tempo que eu também posso utilizar aí uma forma de bombeamento e trabalhar toda a parte do sistema linfático, né? Então, isso também auxilia. Pessoas, por exemplo, a área dos olhos, onde a pessoa tem edema, tem olheira, né? Então, a gente pode utilizar a ventosa pequena, no modo pulsado, com o laser ligado, e aí a gente consegue trabalhar esse sistema, melhorando ali a qualidade do tecido, reduzindo olheiras e reduzindo edemas na região da área dos olhos. Assim também no orbicular da boca, a gente pode diminuir essas linhas, né, que são linhas de expressão, que muitas vezes se fixam ali, trabalhando o modo aqui, ó, de acordo com as fibras aqui da musculatura da face. Aqui só mostrando, né, que quando a gente trabalha o estímulo ao sistema linfático, é importante que quando eu vá drenar, a gente leve essa drenagem, esse movimento, ele leve, obedecendo aqui a rede, de gânglios, aonde eu vou conseguir auxiliar aí nesse movimento, aí, como eu já falei, de olheiras, bolsas, tratamento que é, no caso de pós-operatório tardio, a gente pode estar fazendo vários tipos de tratamento aonde eu quero a presença ali da drenagem linfática, melhorando ali a qualidade do metabolismo local, tá? Mas sempre lembrando que daí o movimento tem que obedecer aqui ao próprio sistema linfático, tá? Então aí cada profissional ele vai entender e ser mais habilidoso e tomar esse cuidado com relação a isso. As imagens aqui são imagem termográfica mostrando a melhora da circulação, que é isso que eu estou falando que é importante para o nosso tecido, que eu estou repetindo várias vezes para vocês, porque a melhora da oxigenação e a melhora da nutrição, ela faz com que vários tratamentos que você vai fazer posteriormente sejam positivos, porque quando eu melhoro a permeabilidade da pele, eu melhoro a qualidade, inclusive, da penetração e do metabolismo de produtos, de ativos que eu precise utilizar no meu tratamento, né? E essa parte nutricional é muito importante, inclusive para a hidratação do tecido, tá? Já no corporal, a gente pode trabalhar aqui o remodelamento, né, de um abdômen, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, né, a gente tem essa possibilidade de fazer movimentos com a ventosa que vão trabalhar essa modelagem do tecido, né? A gente pode trabalhar corpo inteiro, né? Muita gente me pergunta, mas que parte do corpo eu posso aplicar? Gente, vocês podem aplicar no corpo inteiro, desde que vocês entendam os movimentos que vocês estão fazendo ali, né? Então, quando eu quero movimento de controle
das fibras musculares, eu posso fazer movimento de vai e vem, como é o caso que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou e volto, né, no movimento, e isso faz com que a gente melhore a questão da massagem e a modelagem do tecido, ó. Movimentos de vai e vem, que eu posso colocar o meu paciente deitado aqui em decúbito lateral, e aí eu posso fazer movimentos em direção às fibras musculares, e aí o objetivo é a modelagem, e assim também eu posso fazer quando o paciente está em decúbito dorsal aqui, eu posso colocar o paciente deitado, e aí que eu vou fazer esse movimento de vai e vem pensando na modelagem. Mas quando eu quero fazer drenagem, aí a coisa fica um pouquinho diferente, né? Eu não vou fazer movimentos de vai e vem. Eu vou fazer movimentos onde eu leve todo esse movimento que eu estou fazendo, tanto faz em decúbito dorsal ou ventral, eu vou fazer os movimentos de acordo com o caminho da linfa, tá? E aí eu vou auxiliar na circulação linfática. Então, são duas situações diferentes que você, profissional, pode optar em trabalhar de acordo com a necessidade, a avaliação que você vai fazer. E, gente, uma coisa importante: os resultados disso estão relacionados ao comprometimento que o seu paciente tem. O que para um paciente pode ser 6 sessões, para outro pode ser 12, né? O que para um vou resolver em 3, o outro vou precisar de 6, 12. Isso vai depender da avaliação e do grau de comprometimento que você tem, da disfunção que você vai tratar. Às vezes as pessoas também me perguntam muito isso: quantas sessões eu tenho que fazer para eu resolver tal disfunção? Uma celulite. Ah, quando a gente fala de celulite, a gente fala de grau de celulite, para grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, né? Uma celulite edematosa, uma celulite com flacidez. Então, eu tenho que saber avaliar para eu definir quantas sessões eu vou precisar utilizar de acordo com a necessidade daquele paciente, tá, gente? E isso só quem pode determinar é você, profissional, que está fazendo a avaliação desse paciente. Isso vale para o corpo, isso vale para a face, tá? Tanto faz. A gente tem que, eu quero fazer um lifting. Tá, você quer fazer um lifting facial, mas qual é o grau de envelhecimento dessa pele? Quantas sessões eu vou ter que fazer para atingir um objetivo que seja palpável para aquele paciente, né? Então, isso é você, profissional, quem define. A técnica de aplicação e os resultados, eles são totalmente relacionados a essa circunstância. Uma outra situação que eu acho muito importante citar agora é como o seu paciente ele vai levar esses cuidados para o home care, porque você vai criar uma quantidade de sessões. Aí vamos dizer que eu vou fazer 6 sessões, uma a cada semana. Entre as sessões, o seu paciente ele tem que hidratar essa pele em casa, ele tem que manter essa pele em condições para a próxima sessão. Então, isso é muito importante de você avaliar com o seu paciente para chegar a resultados efetivos. A mesma coisa a gente pode falar em técnicas de modelação de glúteos. A gente tem o pump, né, para fazer. Só que quando a gente termina a operação do pump, eu posso, com as ventosas menores, trabalhar fazendo movimentos ascendentes aqui no glúteo, com o laser e com o vácuo ligado, trabalhando essa modelagem dos glúteos, tá? Isso também vai auxiliar no processo, tá? Então, após o pump, a gente pode utilizar movimentos, pode trabalhar aquilo que a gente chama da bananinha, né? Que é essa região infraglútea que fica aqui, que fica aquela sobra de acúmulo de gordura, e a gente pode trabalhar essa região também, tá? Como eu citei anteriormente, as aplicabilidades do vácuo vão além da área só da estética convencional. A gente pode utilizar na fisioterapia, na ROF, né? Na harmonização orofacial, e aí cada profissional pode baixar isso no site, tá? Para a utilização do equipamento, vamos lá. É necessária a utilização do filtro. Então, esse filtro que vocês estão vendo é como se fosse uma espuminha que vai aqui no final da ventosa e que a gente vai conectar aqui na manopla do equipamento, né? Essa ventosa, ela é uma ventosa de acrílico, né? Essa corporal. A gente coloca o filtro nessa base e conecta então ali, ó, no equipamento, ajustando que tem um furinho no equipamento aqui, ó, e esse furinho ele tem que ficar fácil para você, profissional, no caso, colocar para fechar o dedo ali, para fechar o circuito, tá? E aí poder promover, então,
A colocação. Gente, essa colocação é muito simples, tá? Ela não é de rosquear, nada disso. Então, ela tem que promover um encaixe, encostar ali no fundo da ventosa, ela encosta aqui dentro da manopla e fica tudo ok na hora que você vai fazer esse movimento. Como que eu vou definir os parâmetros do equipamento? Então, uma vez que eu coloquei a ventosa no equipamento, a gente vai ligar esse equipamento. Só um minutinho, gente. Vamos ver se aqui vai. Aí, olha só, eu tenho duas situações na operação do modo do vácuo, contínuo ou pulsado. Esse é o primeiro parâmetro que o equipamento, se vai ser pulsado ou se eu vou usar o contínuo. Uma vez que eu defino, eu tenho que colocar um OK no equipamento. Segundo parâmetro, o tempo. Gente, o tempo, ele vai variar de acordo com o seu tratamento. Se eu estou fazendo o trabalho e o tempo acabou, o equipamento parou e eu preciso de mais, é só dar um OK, um start, que ele vai recomeçar de novo aquele tempo, tá? Esse tempo é um tempo que o equipamento vai ficar com os modos dos parâmetros acionados, tá? Então, normalmente eu coloco lá, se eu coloquei 10 minutos, em 10 minutos o equipamento vai desligar. Esse tempo, ele não está relacionado ao tempo de cada protocolo que eu preciso fazer, porque isso também vai variar de uma pessoa para outra, tá? É só para você não ficar com o equipamento ligado o tempo todo, com ele ligado lá, perdendo, né, com a luz, às vezes, o laser ligado, ou com a parte do vácuo ligado. Então, existe um tempo de tratamento, que uma vez que desligou, até por uma questão de segurança, o equipamento desliga e pronto, né? Às vezes um esquecimento, né, alguma coisa que possa acontecer, tá? Mas esse tempo é um tempo onde eu vou definir um tempo de tratamento ali. Se eu vou fazer, por exemplo, uma perna inteira, eu vou colocar lá 10, 15 minutos. Daí depois ele vai desligar e novamente eu posso recomeçar esse parâmetro, tá? Mas eu tenho que, tá? Eu coloco o tempo e defino, dou um OK no equipamento e ele entende. Próximo parâmetro é o laser. Esse modo do laser, eu posso trabalhar com ele ligado ou desligado. Ele tem o modo on, o modo off. O modo on, ele vai ligar o laser e eu vou poder deixar o vácuo ligado simultaneamente. Mas eu posso trabalhar só com o vácuo sem estar com o laser ligado, tá, gente? Isso vai depender. Então, modo on, modo off, tá? Se for on, ele vai te perguntar se você quer os dois lasers ao mesmo tempo, ou se você quer só vermelho, ou se você quer o infravermelho. Você também pode optar em trabalhar, gente, só com o laser vermelho, só com o laser infravermelho, ou você pode, desculpa, sair da tela, ou você pode é, utilizar os dois modos ligados. Ele vai aqui desde o começo, vamos deixar seguir para vocês lembrarem novamente. Aqui o tempo de ação, uma vez definido, sempre tem que dar um OK. Então tá lá, laser ligado ou laser desligado, ou os dois simultaneamente, como eu falei, só vermelho, só infravermelho, emissão simultânea. E deu um OK. Quando vocês fazem isso, gente, os parâmetros já estão definidos. Mas olha só, quando você definiu que você, aqui no caso, nessa demonstração, a gente colocou 4 minutos para emitir o laser vermelho e o infravermelho. Ele já deu a quantidade de joules que você vai depositar numa determinada área que você estipulou. Então, vamos pensar que eu estou trabalhando um interno de coxa, eu vou trabalhar em movimento nesse interno de coxa, eu vou trabalhar com a minha manopla indo e vindo dentro daquele espaço. Então, dentro daquele espaço, com a manopla em movimento, eu vou depositar 144 joules de energia naquele local, tá certo? Então, eu posso dividir isso por quadrantes menores, menos tempo, e quadrantes menores. Ou posso definir uma área maior,
coloco um tempo maior e vou definindo ali o meu trabalho, tá certo? Esse tempo vocês podem observar no nosso caderno de protocolo, que tem uma sugestão lá, tá? Gente, é uma sugestão, isso não é uma regra. Eu posso alterar esse tempo para mais ou para menos de acordo com a avaliação que eu estou fazendo no meu cliente, tá certo? Isso é muito entender. Uma vez definidos os parâmetros, então o equipamento ele vai ligar as luzes, como vocês estão vendo, e aí eu vou fazer um ajuste da pressão do vácuo. Eu vou fazer esse ajuste aqui nesse botão. Gente, antes de colocar na pele do seu paciente, sente você primeiro na sua mão, tá? Para você não ir fazer uma sucção muito forte no momento ali na pele do seu paciente e gerar ali um hematoma. Então, sempre sente primeiro, começa sempre com uma pressão mais baixa e vai aumentando conforme o limiar de dor do seu paciente. Tá? Então, isso é importante. Então, é dessa forma que a gente consegue definir os parâmetros com relação ao equipamento, ok? E para isso, a gente tem esses parâmetros definidos, a gente tem as ventosas corporais que vocês já viram, e a gente tem esse kit de ventosa facial. Nesse kit de ventosa facial, a gente tem aqui as ventosas em tamanhos diferentes, para diversas situações que a gente pode trabalhar na face, tá? Eu posso trabalhar uma massagem relaxante, revitalização, limpeza de pele, onde eu utilizo essas ventosas que têm um diâmetro bem pequenininho, onde eu concentro a energia do vácuo para eu remover a sujidade superficial da pele, né? E às vezes, quando eu quero, por exemplo, numa limpeza de pele, eu quero limpar todos os poros da pele, então eu faço primeiro toda essa ventosa para depois eu ir lá e fazer talvez uma extração manual quando necessário. Agora, veja, quando eu falo de limpeza de pele, a gente sempre coloca o emoliente antes. Então, gente, dá uma olhadinha no protocolo, tem esse protocolo lá no caderno, de como fazer a limpeza de pele utilizando essas ventosas faciais, tá? Para ficar fácil. A gente tem o trabalho de rejuvenescimento facial, pescoço e colo, né? A parte de lifting. Existe o peeling de diamante, que eu já vou falar para vocês o que que é, já vou mostrar. Tratamento de olheiras, tratamento de acne, clareamento de mancha, pós-operatório. Eu posso fazer vários trabalhos diferentes com essas ventosas faciais, tá bom, gente? Que a gente pode utilizar. Essas ventosas, inclusive, elas podem ir na autoclave, né? Como uma opção aqui para limpeza e higienização. Podem ser lavadas com sabão neutro, não, sabão de cloroxidina, né? Sabão antisséptico. Vocês podem fazer toda essa limpeza e depois também colocar na autoclave, tá? Aqui, ó, só para vocês entenderem que esse modo, por exemplo, é uma das ventosas, ó. Aqui a gente está trabalhando no modo contínuo e aqui a gente tem um trabalho aqui no modo pulsado, tá? Quando eu trabalho no modo pulsado, eu vou caminhando com a ventosa, mas eu vou parando essa ventosa, ó, de acordo com a situação do vácuo, né? Porque ele vai sugando e soltando, sugando e soltando. Aqui, no caso, eu já estou trabalhando no modo contínuo, ó. E aí eu já vou deslizando essa ventosa no tecido. Para promover esse deslizamento da ventosa, é sempre bom a gente utilizar um produto que não seja um produto que barre a luz. Isso é importante, tá, gente? Não é qualquer produto que eu posso colocar para deslizar a ventosa. A gente sempre faz a opção por um óleo bem fluido, bem fino, e que esse óleo seja de origem vegetal. Então, a gente pode trabalhar com esses óleos que são antioxidantes, a gente pode trabalhar com algum ativo que compõe aí, que possa auxiliar no trabalho. Mas o que não pode é a gente usar, por exemplo, os produtos que possam, que tenham cor, produtos que sejam em creme, porque isso pode tanto gerar entupir lá dentro, né, na questão da ventosa, produtos que sejam muito espessos, como também você vai ter ali um produto que barre a ação da luz, tá? Então, isso não é o objetivo. Aqui, ó, mostrando para vocês como que a gente pode trabalhar de formas diferentes com a ventosa. E olha só, trabalhando com a ventosa e com a luz de forma simultânea, por exemplo, em procedimentos em peles que têm acne, né? É um excelente controle que a gente faz.
pessoas que eu quero fazer uma melhora ou um preparo dessa pele para ela fazer uma hidratação mais profunda, ou no caso da aplicação dos minimamente invasivos, que é o caso do Skin Booster, por exemplo, a gente pode fazer o preparo da pele, como vocês estão vendo aqui, ó, com uma ventosa um pouquinho maior, já trabalhando essa pele, aqui já, no caso, fazendo uma massagem facial, obedecendo o sistema linfático, ou como o caso aqui, ó, que a gente está fazendo uma limpeza superficial, né, numa pele mais jovem, onde a gente vai depois promover uma limpeza de pele. Então, para cada situação, a gente tem situações diferentes. Essa ventosa aqui também é uma ventosa que a gente pode estar utilizando, ó, para fazer aqui uma melhora do processo da circulação local, uma qualidade melhor do tecido, né, uma tonificação do tecido. Aqui, olha, a gente está promovendo aqui uma melhora do bombeamento, né, aplicando a ventosa sobre uma rede de gânglios, né, e assim sucessivamente, tá? Então, vocês vão ver que são diversos tipos de tratamento em situações diferentes que eu posso utilizar essa ventosa. Aqui, essas imagens termográficas, elas me mostram quanto melhora a vascularização do tecido quando a gente faz o trabalho com o vácuo laser. E aí, gente, o que que acontece? A mesma coisa do corporal, eu vou aumentar a permeabilidade, as possibilidades dessa pele em absorver nutrientes, né? Então, é muito bom que a gente aplique depois que a gente fez todo esse trabalho, a gente utilizar substâncias das quais a pele pode absorver e melhorar, por exemplo, manchas, rejuvenescimento, aí eu vou poder usar, por exemplo, ativos que controlam a oleosidade, enfim, uma série de coisas de acordo com o tratamento que eu vou fazer, certo? Bem, uma outra situação que o Vacuum Laser oferece é o peeling de diamante. O peeling de diamante é uma técnica que promove esfoliação na nossa pele. Ela faz o peeling, né? Só que esse peeling, ele é um peeling mecânico, aonde eu uso ali algumas ventosas que eu coloco na caneta e aí eu vou fazer o vácuo simultaneamente a essa esfoliação. Então, eu tenho uma ponteira, né? Então, nada mais é que uma ponteira que funciona como uma lixa. Essa lixa, ela tem gramatura. Eu posso colocar uma lixa mais fina, uma lixa mais grossa, dependendo da necessidade daquela pele. E aí eu vou ligar essa caneta, que vai estar acoplada no vácuo, e vai aspirar simultaneamente as impurezas ali da pele. Tá certo? Então, é super legal a gente usar essa técnica para limpeza de pele, para tratamento de estria, para preparo da pele para qualquer tipo de procedimento que eu vá fazer. Essa técnica é uma técnica já sedimentada, ela já é utilizada há anos, há muitos anos na estética, e ela é muito funcional. Existem, por exemplo, tratamentos que são só o peeling de diamante. A gente faz a esfoliação na pele com o peeling de diamante, em seguida aplica um sérum nutritivo, uma máscara de um produto que dá uma revitalização, e ali a pessoa já percebe uma melhora na qualidade da pele, né? Então eu vejo que muitos profissionais às vezes perdem essa oportunidade de fazer até um marketing diferenciado para o seu espaço, né? Levando essa técnica do peeling de diamante, mostrando como isso pode ser diferente, né? Pode ser utilizado em face, pescoço, colo, mãos, né? Posso preparar uma pele para fazer um tratamento de estrias com o peeling de diamante, né? Enfim, existe uma série de protocolos que podem ser utilizados. O peeling de diamante, gente, ele vem nesse kit, né? A caneta do peeling, e aqui estão as ventosinhas, né? Com as gramaturas, as lixas que têm a gramatura. Então, eu posso utilizar as menores em regiões mais delicadas, a maior para fazer uma varredura maior, e esses são os filtros que vêm, que a gente acopla aqui na caneta, para que essa pele que já está sendo solta e aspirada, ela já fique ali parada no filtro, né? E aí a gente precisa depois fazer uma boa higienização disso, né? Então, o kit vem com essa apresentação que vocês estão vendo, tá? Aqui vem uma escovinha para a gente poder utilizar para limpeza, né? Os filtros que a gente tem aqui de troca, além do que vem na caneta, né? E aqui as ventosas de utilização para a gente colocar de acordo com a necessidade.
Para a gente utilizar o peeling de diamante, é necessário a gente ter esse acessório aqui que já vem com o equipamento, tá? Então, a gente fecha aqui a entrada do laser. Para usar o peeling de diamante, a gente não utiliza o laser, é só o vácuo, tá bom? A gente vai ligar o equipamento só no vácuo, não no laser, e vai acoplar essa mangueira aqui, ó, na ponta da caneta, tá? Ó, acoplou a mangueira na ponta, e aí a gente já coloca aqui a ventosa que a gente vai utilizar. Gente, na verdade, quando a gente vai fazer esse trabalho na pele, a gente também vai controlar o nível de pressão do vácuo, igual a gente controla com aquelas ventosas faciais, tá? É a mesma coisa. E uma vez o equipamento pronto, eu vou utilizar essa ventosa, né, essa lixa, tanto no modo varredura, como vocês estão vendo aqui em áreas maiores, como a gente também pode usar as menores em áreas mais delicadas, tá? A gente vai trabalhar isso com o vácuo ligado e, como eu falei, vai promover um peeling e já promover a aspiração desse excesso de pele simultaneamente, tá? Existem estudos que comprovam isso, existem trabalhos publicados com o peeling de diamante, inclusive a melhora da qualidade da pele. É muito legal a gente usar essa tecnologia em pessoas que não têm nenhuma contraindicação, por exemplo, né? Porque tem pessoas que têm contraindicação para peelings químicos. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que está grávida. A grávida, ela quer às vezes cuidar da pele, mas ela não tem nenhuma opção que ela possa fazer de tratamento assim, quimicamente falando. Então, o peeling de diamante, ele já é uma alternativa que cabe bem para esse tipo de pele. Pessoas que têm peles sensíveis, que não podem também utilizar outra forma de peeling, né, outro preparo de pele. Então, o profissional, ele tem indicações especiais que ele pode fazer em situações especiais. Pode tratar sequela de acne, cicatriz de acne, tá? Manchas, rugas, linhas de expressão, né? Revitalização. Então, existem vários protocolos diferentes que vocês podem fazer utilizando aí o peeling de diamante, tá? A quantidade de passadas, a velocidade que eu vou trabalhar, vai sempre depender do tipo de pele, tá? E isso é total controle do profissional. Ele é que é o responsável pela análise, ele é que vai fazer ali se é uma pele mais grossa, mais fina, mais sensível, e aí você vai controlar a pressão do vácuo, quantidade de vezes que você está passando ali na pele, para você obter o melhor resultado. A gente tem o protocolo, né, do peeling de diamante. Esse protocolo está disponível também no nosso material, aí para você saber a forma que você pode trabalhar com essa tecnologia. Então, além das ventosas faciais que a gente tem, né, de praxe, a gente ainda tem mais essa facilidade, né? E essas ventosas, gente, tanto no caso do peeling de diamante quanto no caso das ventosas faciais, também pode se levar para tratamentos capilares, aonde eu preciso fazer o preparo da pele, para aplicação de algum nutriente, algum produto que a gente utilize para o crescimento capilar, tá? Bem, na parte de corporal, a gente pode utilizar essa tecnologia para vários protocolos também. Redução de medida, lifting de corpo, que a gente pode fazer abdômen, a gente pode fazer lifting de seios, a gente pode fazer lifting de glúteos, né? Pode trabalhar com torno, modelagem, drenagem linfática. Também o tratamento de cicatrizes e fibroses, né? Onde a gente precisa do efeito do vácuo associado ali ao laser. Tratamento de estrias, redução da flacidez abdominal é maravilhoso, excelente resultado, né? Aí depende de como você, profissional, vai usar dentro do seu espaço, né? Reparação tecidual, pré e pós-operatório. Tudo isso a gente pode utilizar a tecnologia do vácuo com laser. Por quê? Porque eu tenho a bioestimulação do tecido, né? Melhora da circulação, melhora da oxigenação, né? Melhora das fibras, e aí a gente vai conseguir trabalhar várias partes do corpo. E como que a gente utiliza essas ventosas? Então, dessa forma que vocês estão vendo, tá? Uma vez acoplado, feitos os parâmetros do equipamento, a gente vai trabalhar dessa forma que vocês estão vendo. Aqui no caso, a gente está trabalhando no sentido levando, né, para o sistema linfático, ou a gente pode trabalhar também, como eu já tinha falado anteriormente, fazendo vai e vem. O tamanho dessa ventosa aqui, ó, você vai colocar de acordo com a sua avaliação e a necessidade que o seu paciente tem. Então, você tem
a ventosa de 40, tem a ventosa de 60, que você vai destinar de acordo com o local de trabalho. Importante é que você faça movimentos leves, lentos, tá? A força da sua mão sempre fica na ventosa, nunca na manopla, tá? Nunca você vai segurar na manopla. Você tem que segurar na ventosa. E aí, aqui, ó, na ventosa não, na manopla, desculpa, nunca na ventosa, porque como essa ventosa está acoplada aqui, se eu segurar aqui na ventosa e fazer uma força, eu posso quebrar, porque ela é acrílico, né? Então, a minha força da mão sempre fica aqui, ó, na manopla do equipamento. Eu só uso o dedo, né, para fechar aqui o buraquinho que tem na ventosa e fechar o circuito. Veja que aqui nessa parte a gente consegue ver bem a ação das luzes, né? Que aqui a gente enxerga bem os três pontos de laser que a gente está utilizando aqui no tecido da luz vermelha, né? Achei interessante, ó, que aqui dá para ver bem os três pontos de laser, tá bom? Esse produto que vocês estão vendo aqui, ó, é um produto leve, é um óleo fluido, simples, né? Que a gente utiliza para fazer esse deslizamento. Esse produto, gente, como eu vou repetir, mesmo no corpo, não pode ser um creme. Ele tem que ser um produto bem fluido para não barrar a passagem da luz, tá? Então, existem no mercado fluidos para endermologia, né? O óleo fluido vegetal. Só que nunca se esqueçam que o óleo, ele não é para o tratamento, ele é para o deslizamento. Se você precisar usar ativos que vão potencializar o seu tratamento, você pode fazer isso no final da utilização do vácuo laser. Então, terminei de fazer o vácuo laser, eu posso aplicar um creme de massagem, eu posso aplicar um sérum ali, onde contém agentes lipolíticos, né? Indique para o seu paciente, para o seu cliente, usar um produto em casa que potencializa a lipólise e potencializa ali os efeitos da drenagem linfática e você vai ter mais sucesso no seu tratamento, tá? Isso é muito importante. Quando a gente está nas terapias, por exemplo, de gordura localizada, e tem uma ventosa maior, que é a ventosa de 100, se eu não me engano, tá? Essa ventosa, ela trabalha parada, ela não é uma ventosa para a gente fazer movimento, né? Ela trabalha parada, mas a gente pode aplicar, deixar ela em determinados locais, aonde eu quero trabalhar a redução ali de medida, tá? Então, a gente faz uma sucção leve e deixa agindo ali 1 ou 2 minutos, de acordo com o protocolo, para redução de medida, ou até no caso, né, se vocês pegarem aí e ver a apostila de fisioterapia, também tem para dor, né? Então, na estria, a gente trabalha com as ventosas menores, né? Ó, trabalhando o sentido da estria, sempre com o vácuo ligado, tá? Aí a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer uma estimulação da circulação sanguínea, linfática, e posterior a esse movimento, a gente tem que utilizar ali algum produto que vai auxiliar nesse processo, tá? A estria, você, antes de fazer esse procedimento, pode ser feito peeling de diamante. Então, a gente pode utilizar o peeling antes e depois fazer esse movimento e depois ainda aplicar produto. Sempre fazendo o movimento no sentido da estria, tá? O pump. O pump, gente, a gente tem duas formas de utilizar o pump. A gente tem a forma de utilizar ele utilizando o laser simultaneamente, e para fazer com laser simultaneamente, a gente tem que usar um pump de cada vez, tá? Então, por quê? Porque se eu quiser conectar os dois, eu vou fechar a passagem do laser. Então, para utilizar com o laser, eu uso um de cada vez, conforme vocês estão vendo aí, ó. A gente aplica o pump, né? Faz uma sucção, lembrando que para usar o pump nunca usa no modo contínuo, sempre no modo pulsado, tá, gente? Nunca faça contínuo para justamente a ideia aqui é promover o levantamento do glúteo. Também não pode fazer
aquela situação do pump que você põe uma pressão tão grande que pensando que o pessoal, que o bumbum vai ficar elevado no máximo quando você aumenta muito a pressão. Isso não é bom, tá? Porque isso pode promover ali alguma lesão no tecido e aí você pode não ter o resultado que você espera. Então, nunca use pressões tão altas, tá? Na verdade, a ideia do vácuo nunca é usar pressões tão altas, né? Eu sempre falo que o menos é mais, a gente tem que avaliar isso, tá? Então, uma pressão média, uma pressão de acordo com a sua necessidade, vocês vão ver que o protocolo indica lá uma margem de pressão e sempre no modo pulsado, tá? E a gente pode utilizar fazendo os dois glúteos simultaneamente, mas aí nesse caso seria sem a utilização do laser, tá? A experiência minha clínica, eu gosto de usar com o laser fazendo um glúteo de cada vez, tá? Porque aqui eu não tenho o efeito do laser, aqui eu vou ter só o efeito do pump, tá bom? E aí fica mais fácil. Como que a gente faz para utilizar os dois pumps ao mesmo tempo? A gente tem esse conector, tá? Que a gente vai colocar, desliga o laser, daí nos parâmetros o laser é off, né? E aí a gente conecta aquela ponteira na manopla e as duas pontas a gente vai conectar em cada pump, conforme vocês estão vendo aí, ó. E aí assim eu tenho os dois pumps para utilizar, tá bom? Então é sempre utilizando essa mangueira de conexão, tá? Que daí fica acoplada lá na parte na ventosa, né? Então, sempre eu vou utilizar essa conexão na ventosa e depois as duas pontas que sobram aqui, esse material acompanha o equipamento, vocês vão estar utilizando em cada uma das ventosas. Aí eu posso usar os dois glúteos simultâneos. Se for para usar só com laser, eu não preciso dessa conexão. Eu pego esse pump e já ligo direto ele lá na minha ventosa, como a gente faz com as outras, tá? A sugestão de produtos para utilizar, observem isso, isso é importante, porque isso pode comprometer o resultado do seu tratamento. Você, para facial, sempre serum fluidos à base vegetal, tá? Se tiver dúvida com relação a isso, gente, vocês podem me procurar, porque é importante que o produto, ele não seja um produto que atrapalhe a função da luz. Ele tem que ser um produto que, na verdade, potencialize, tá? Esse que é a ideia. E no caso do corporal, fluido para endermologia e óleos vegetais, tá? Então, quando eu trabalho com o PAN, com o vácuo associado ao laser, eu tenho que ter esse cuidado, o que eu não preciso ter cuidado quando eu trabalho só com vácuo, tá? Então, os produtos não são os mesmos, tá, gente? Muita gente também me pergunta isso, tá? Após a realização do tratamento, é importante a gente observar os cuidados que podem, né, não pode ter piercing, que nem, por exemplo, a gente tem piercing no umbigo, né, gente? Cuidado, brinco, essas coisas, porque na hora de fazer a sucção, isso pode, ter problema com o material ali. As ventosas de acrílico podem ser lavadas em água corrente, detergente antisséptico, né? E pode reutilizá-las depois. No caso das ventosas de vidro, pode ir na autoclave, né? Peeling de material também do peeling de diamante também pode ir na autoclave, tá? Essas ventosas de acrílico, elas precisam vocês fazerem uma manutenção nela, né? Observar sempre se ela não está ressecada, se não está trincada, né? Para que vocês não tenham esse problema dela quebrar durante o uso, né? É sempre bom ter de reserva. Eu sempre peço isso, né, gente? Tenham sempre ventosa de reserva, principalmente para quem tem rotina de tratamento, tá? Para que vocês possam trocar caso perceba qualquer problema com relação à ventosa de acrílico. Os óculos são de uso obrigatório, né? Quando a gente trabalha com laser, tanto o nosso paciente tem que estar com óculos, quanto o profissional, e esses óculos já acompanham, né? E cuidado com a pressão do vácuo para não causar hematoma. São essas as precauções que vocês têm que ter. No mais, o nosso equipamento, ele tem todo esse material que está disponível, a apostila com os protocolos que vocês precisam baixar esse material no site da MMO para vocês terem acesso a todas essas informações, ok? Então, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês do vácuo laser, né? Mas antes da gente finalizar a nossa aula, eu gostaria de falar com vocês sobre o Recover. O Recover é nosso laser portátil.
Esse laser, ele tem duas opções de luz, a luz vermelha e a infravermelho. As mesmas luzes que a gente tem no vácuo laser. Só que aqui, o que acontece? Ele é um equipamento, ele vai ter um ponto de luz, né, um diodo de luz, e a gente vai sempre trabalhar de modo pontual. A grande diferença desse equipamento é que ele tem o modo ILIB, né? Então, eu tenho uma pulseira de ILIB. O que que é o ILIB? É quando eu consigo fazer um laser de maneira transcutânea, que eu consigo fazer com que as minhas hemácias, através do sistema circulatório sanguíneo, elas absorvam essa luz e eu tenho os efeitos positivos de forma sistêmica. Então, eu vou ter todo aquele benefício que a gente falou da questão da luz vermelha, do infravermelho, a gente vai ter esses mesmos benefícios, falando aqui da questão do laser individual, a gente vai ter o mesmo benefício, só que daí pensando em forma sistêmica. Ou eu posso trabalhar isso de forma local, né? Então, de acordo com a profundidade aqui da luz, que a gente viu que no caso do recover, eu tenho a luz vermelha, ela chega até uma camada mais profunda da pele, né? Ela chega aqui na camada da minha derme reticular, e eu tenho aqui o infravermelho que vai em camadas mais profundas. Então, eu trabalho de forma pontual, né? Pensando nesse comprimento de onda, pensando na luz visível aqui dos 700 nanômetros, né? E aqui pensando no infravermelho, tá, gente? Eu utilizo essa luz na estética para vários tipos de tratamentos, principalmente danos teciduais, processos inflamatórios. Eu vou trabalhar pós-microagulhamento, pós-cautério, limpeza de pele, radiofrequência. Eu vou ter os mesmos benefícios que eu tenho com as luzes vermelha e infravermelha, que a gente falou anteriormente no vácuo laser, mas essa luz ela vai estar direcionada, pontuada para situações específicas para eu trabalhar ponto a ponto, tá? Então, eu posso trabalhar os protocolos. A terapia do recover, a gente também tem um caderno de protocolos para estética, inclusive, está disponível para downloads com vários protocolos diferentes que você pode fazer, desde tratamento de acne, rejuvenescimento, né, pós-operatório, tem tudo lá definido no nosso caderno. Mas a terapia ILIB, que aí vem, o equipamento já acompanha essa pulseira. Essa pulseira, ela é colocada em pontos específicos que eu vou mostrar para vocês, mas antes de eu mostrar a forma de colocar, eu queria citar para vocês que a gente tem trabalhos clínicos. Hoje, se vocês forem buscar artigos falando do ILIB, vocês vão se assustar, né, com a quantidade de situações e benefícios que essa radiação, ela pode, essa radiação no nosso sistema sanguíneo, ele pode trazer de benefício redução do estresse, melhora do sono, qualidade do sono, né? Eu posso conseguir uma melhora ali de processos inflamatórios, artrite, artrose, inflamações, né? Na parte estética, a gente tem um benefício porque combate radicais livres, então, no rejuvenescimento, ele traz um efeito muito importante. Ele pode ser associado, inclusive eu falei do vácuo laser agora, né? A gente pode fazer a terapia ILIB simultaneamente à aplicação, por exemplo, do vácuo laser e outras tecnologias que a MMO tem, como, por exemplo, o eletrocautério, o jato de plasma. A gente também pode utilizar na utilização do Vênus, enfim, a gente pode usar o ILIB, a terapia ILIB, em conjunto com outros procedimentos. E isso vai fazer com que o seu paciente ele se torne, ele tenha um momento mais relaxante, mas ao mesmo tempo ele vai ter ali um benefício, né, do potencial antioxidante que vai auxiliar no organismo como um todo, né? Então a pulseira ela é colocada, o equipamento ele já vem com um programa próprio, né, para ir terapia ILIB. Eu posso fazer ILIB com a luz vermelha, eu posso fazer o ILIB com o infravermelho, e aí eu vou direcionar essa questão de acordo com a minha necessidade, aonde eu quero a melhor aplicação, né? Existem vários artigos que vão direcionar. O uso mais comum é da luz vermelha, é o uso mais comum que a gente tem, mas a gente tem também o infravermelho, que tem um potencial muito grande, principalmente quando a pessoa tem problema de edema, né? Então, aí é legal a gente trabalhar com o infravermelho, tá? Ela vai fazer uma melhora da qualidade, da temperatura do organismo como um todo,
que os efeitos fisiológicos do ILIB estão relacionados a diversas situações, gente, diversas mesmo. Aqui só está citando algumas, tá? Que é controle de pressão, diminuição dos açúcares do sangue. Isso já tem tudo de acordo com o trabalho que a professora Rosane Elizarelli apresentou. Vocês vão perceber que tem várias situações que a gente pode ampliar, né, a colocação do laser aí de forma sistêmica como um benefício para o nosso organismo, tá? Nos efeitos clínicos, né, o que que a gente tem de melhor? Qualidade do sono, sensação de bem-estar, melhor autoconfiança, né? Mais disposição para realizar atividades, né? Alívio de dores, alívio de inchaço, pode ser um auxiliar no emagrecimento, né? Eu, por exemplo, gosto muito de usar a terapia ILIB quando a gente faz procedimentos, por exemplo, com criolipólise, que é onde eu estou fazendo ali um processo mais inflamatório, pensando na estética. Eu gosto bastante, porque diminui ali o potencial antioxidante, e eu vejo esse controle da inflamação melhor e resultados melhores quando a gente utiliza essa terapia aí em contato, né? Como que a gente coloca essa pulseira? Então, a gente vai localizar aqui a artéria radial, colocar a pulseira no ponto ali onde a gente sente aquela pulsação, e aí vai programar o equipamento, né? Ele tem a programação 1 e a programação 2. A programação 1 é no laser vermelho, a programação 2 é no laser infravermelho, e aí a gente vai deixar lá 30 minutos, conforme a programação do equipamento, conforme vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, isso pode ser feito de maneira simultânea. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu estou à disposição de vocês, né? Tanto no site, a gente tem um contato específico, né, para consultoria estética, e eu fico à disposição de vocês através da MMO. Até a nossa próxima aula, gente.